É possível, através de uma interferência sobre o cérebro do médium, provocar uma alteração no traçado eletroencefalográfico. Se for viável, que nos possível mandar um sinal eletroencefalográfico. O médium atende e o aparelho começa a registrar os sinais. Até os abalos musculares captados pelos sensores são pesquisados. O especialista consegue analisar cada movimento. Isso, você gravar uma pessoa normal, que não tem epilepsia, ela não apresenta isso. Quer dizer, o que ocorreu com ele não ocorreria em estado normal, não. Fora do trânsito. Segundo os pesquisadores, os resultados dos exames indicam que o transe provoca estranhas alterações no cérebro. Há indícios. Mas nós precisamos... Mas não é só eletroencefalograficamente. Altera ritmo cardíaco, altera outras funções chamadas do sistema nervoso autônomo, que poderia medir-se com aparelhos desses que se usam em UTI, por exemplo. Entendeu? Qual é que é a contribuição desse ensaio aqui que nós fizemos? Né? Avaliar que essas coisas que acontecem nas religiões, que são os estados de transe, os estados alterados de consciência, podem ser estudados pela ciência com seriedade. Mais um mistério que a ciência está descobrindo. Nosso cérebro tem cristais que poderiam receber mensagens dos espíritos? Veja a seguir. Os místicos acreditam, os cientistas duvidam. Haveria mesmo um mundo dos espíritos? E os homens teriam como se comunicar com esse plano além da matéria? O estudo desses fenômenos era restrito às religiões. Hoje, começa a despertar interesse de algumas áreas da ciência. O Hospital das Clínicas de São Paulo criou um núcleo de estudos para tentar comprovar a interferência espiritual no nosso corpo. São psiquiatras experientes que se reúnem 2 vezes ao mês para avaliar o andamento das pesquisas e trocar informações. Existe uma resistência muito grande e muito preconceito. A existência desse grupo é justamente fazer pesquisas no sentido de comprovar esses fenômenos de uma maneira estruturada. Nós acompanhamos parte do trabalho do psiquiatra Franklin Ribeiro. Uma de suas fontes de pesquisa fica neste prédio de 9 andares. Aqui funciona a Federação Espírita de São Paulo. A Federação Espírita de São Paulo é uma espécie de universidade espiritual. Mais de 11 mil pessoas estudam aqui. São alunos da doutrina e de pesquisas dos fenômenos atribuídos ao espiritismo. Um deles é a mediunidade. É o que o Dr. Franklin veio investigar. Esta é uma cerimônia que nunca foi mostrada para a televisão. O Dr. Franklin veio acompanhar um trabalho de desobsessão. Um ritual semelhante ao que os católicos chamam de exorcismo. Muitas dessas pessoas se dizem perseguidas por espíritos ruins, inimigos ocultos que já morreram e que estariam perturbando os vivos. Como se livrar deles? Tarefa para os médiuns. Numa corrente de orações, eles cercam a vítima e tentam atrair o suposto obsessor. De repente, a médium se transforma. Os que conhecem o processo explicam que ela acaba de incorporar o espírito atormentado. Começa agora um trabalho de convencimento. Às vezes, segundo os especialistas da doutrina, o espírito insiste em continuar perturbando. Era uma mulher, estava muito ligada, ela em vida, ela ficou muito ligada, então se separou. Muito ligada? Espiritualmente, aliás. Ligada à terra? E ligada a essa moça que estava aqui, entendeu? Então ela não estava conseguindo se desligar. Dona Áurea também se sente perseguida. Procurou o tratamento da Federação Espírita porque não sabe mais o que fazer para viver em paz. Eu sinto até falar assim no meu ouvido, me incomoda na minha casa. Fala o quê? Na minha casa eles até suspiram, eu escuto até respirar, sabe assim, respirando. Eu fico nervosa, eu começo a fazer, leio o Evangelho, leio a Bíblia, faço oração, leio o Salmo, tenho muito medo. Concentração, mais prece. Não demora muito, outra manifestação
faz tremer o corpo da médium. Seria mesmo a presença incorporada do drama de Dona Áurea? Ela foi muito má para mim, num passado de vidas passadas mesmo. O Dr. Franklin assiste a tudo com a curiosidade de um pesquisador. Mas que contribuição essas manifestações podem trazer ao mundo acadêmico da medicina? Antigamente, qualquer manifestação religiosa ou espiritual era vista pelos médicos como alguma coisa de doentia. Hoje nós estamos podendo observar esses fenômenos, investigar. Sabemos que as pessoas que têm essas manifestações nem sempre são doentes mentais. O grande desafio dos pesquisadores é descobrir: os espíritos se comunicam com o homem? Como? O Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, acredita que a ciência avança na busca desta explicação. Ele estudou em detalhes a glândula pineal do ser humano. Descobriu que ela carrega pequenos cristais. Para o psiquiatra, essas pedras funcionariam como antenas na captação de mensagens de um outro plano. Agora, aqui nós temos um cérebro. Exatamente. Fica onde aí no cérebro? Olha, ele fica bem no meio do cérebro. Dá para ver esse ponto? Parece um caroço de azeitona, né? E aqui estariam os olhos da pessoa. Ele fica bem assim na altura dos olhos. Mas é o cristal minério igual a esse aqui, doutor, que se acha na terra, na natureza? Esse minério aqui, muito parecido com a apatita, ele é uma forma gigante. Mas nós temos mesmo, na estrutura da glândula pineal, microcristais iguaizinhos a esse daqui. Observação importante. O Dr. Sérgio notou, em repetidos exames de ressonância magnética, que os médiuns carregam no cérebro uma quantidade maior desses cristais. Eu digo o seguinte, que não há pessoas que não tenham esses cristais, mas o que eu tenho observado é que há pessoas que têm uma quantidade grande desses cristais, tá? Interessante, não depende da idade, tá? E essas pessoas, em tese, elas teriam uma capacidade maior de sequestrar o campo magnético. É o cérebro. No papel, ele explica como os cristais atuam quando estão em atividade. Então vamos imaginar que aqui tem os cristais, tá? Esses cristais, pelo que nós evidenciamos na tese, eles repelem campo magnético. Daí dá para você entender que uma pessoa que tem uma grande quantidade de cristais, ela tem uma grande capacidade de sequestrar o campo magnético, que é vertido em estímulo químico, na neuroquímica. Essas ondas magnéticas, elas transportam informação, é que nem um telefone celular. Hipóteses do Dr. Sérgio Felipe. Se forem comprovadas, a medicina terá uma pista para desvendar alguns dos mistérios espirituais. O padre, o pastor e o médium. Como a fé pode ajudar a medicina? Veja a seguir. Espírito doente, corpo doente. Um homem simples que atrai pela fé multidões. Na luz da oração. Um homem que dedica sua vida aos doentes. José Tadeu da Silva aprendeu na infância com a mãe a cuidar dos desamparados. Ela morreu, mas ele continuou o seu trabalho. Hoje, Tadeu tem 47 anos e, com a ajuda da comunidade, construiu um dos maiores hospitais da região de Araxá, interior de Minas. O projeto teria vindo do mundo espiritual, diz Tadeu. Eles se apresentaram o projeto, os espíritos. E eu fiquei assustado com o projeto. Por quê? Porque eu achei muito grande o projeto e achei que eu não era capaz, que eu queria uma coisa, eu queria muito fazer o trabalho, mas uma coisa menor. 10.000 metros quadrados de área construída. Quase 300 pessoas trabalhando, entre voluntários e empregados. São duas especialidades, geriatria e psiquiatria. O Ministério da Saúde supervisiona e aprova o trabalho, tanto que ajuda o hospital com recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para os doentes mentais da região e os idosos, este hospital é o caminho da cura. Aqui, os males do corpo e da mente são tratados por especialistas que buscam na espiritualidade um reforço para a medicina. E esta parceria, além de abreviar os tratamentos, segundo os médicos, também tem conseguido unir várias correntes